Olá, bom dia! Está começando mais um Arena Alterosa, o programa esportivo para todo o sul e sudoeste de Minas Gerais. Hoje, 10 de junho, vamos destacar aqui a Série A e B do Campeonato Brasileiro. Começando com o jogo do Boa Esporte pela Série B, lá em Horizonte. Ceará e Boa Esporte, vamos lá ver o compacto aqui na companhia de Lenilson e Juliano. Bom dia, gente! Bom dia, Guilherme. Juliano, bom dia a todos. Pois é, Guilherme, considerando um ponto importante lá na cidade de Horizonte, é o primeiro gol aí do Ceará. Aos 31 minutos do primeiro tempo, lançamento de Lulinha, isso. Lançamento de Lulinha, Macena marcou o primeiro gol do Ceará. E o Boa virou, né? Fez 2 gols na sequência, nós vamos ver aí aos 18 minutos. Na sequência aí, aos 18 minutos do segundo tempo. Um bom público lá em Horizonte, né? Ó, começa sempre com o lançamento aí do Marcelinho, né? Que precisão. Pois é. Entrou pelo meio ali, é o próximo lance. O Ayrton vai cruzar da esquerda e o João Paulo está pelo meio. O Petros participa ali no passe bom, né? Exatamente, ó. E ele cruza para o Luiz Paulo, né? Luiz Paulo, que entrou na vaga do Marcelo Macedo, né? Isso, teve uma presença de área muito boa ali, né? Fez o gol. E o Boa jogou bem. Também gostei do jogo. Agora, olha só o golaço do Ayrton. Golaço de falta. Essa vibração é importante também, né? Pois é. Em cima da barreira, o goleiro ficou meio vendido ali, não teve como fazer nada, né, Juliano? Então, Lenilson, aí, depois desse golaço aí do Ayrton, a gente acreditava que os 3 pontos, né? Exatamente. O Boa chegasse em Varginha com os 3 pontos, que seria uma surpresa, né? Pouca gente acreditava nessa vitória, isso seria muito importante. E quando o torcedor já estava comemorando os 3 pontos, como você falou, Juliano, aos 45 minutos do mas segundo foi um balde tempo, de água fria, viu? o Vicente foi muito feliz, né? Pegou uma bola de fora da área. Chutaço, é muito bom jogador, eu acompanhei, a gente acompanhou o jogo todo. Ele é muito bom jogador, acertou esse chutaço aí, indefensável pro goleiro Leandro, né? Que também foi uma grata surpresa aí, foi muito bem na partida o Leandro, principalmente no primeiro tempo, fez grandes defesas, viu? Gostei muito do goleiro, viu? Agora o empate fora de casa é importante, foi um bom resultado, mas ficou com um gostinho amargo da derrota, um gostinho desse empate, na verdade. Foi um gostinho amargo porque estava vencendo. Ficou com gosto amargo porque os 3 pontos já estavam no bolso, era certo, então ficou realmente amargo, mas sempre sair de um jogo desse contra o Ceará, lá no campo adversário, com 1 ponto, pode comemorar também. É verdade. E até os 30 minutos do primeiro tempo foi um jogo muito truncado, com poucas chances para os dois lados. O Ceará abriu o placar aos 31 minutos da primeira etapa, teve chance de fazer o segundo, fazer o terceiro, né? O Leandro, goleiro estreante, atuou muito bem, né? Então aí. E depois, eu queria destacar também que o Boa Esporte entrou com uma formação diferente. Além do goleiro Leandro, ele entrou com o Luiz Paulo, na vaga do Marcelo Macedo, que contundiu no último jogo contra o Asa aqui em Varginha, nem foi relacionado. E também com o Casado, que entrou jogando e depois saiu para a entrada do Fernando Carango. Então, o Boa atuou muito bem. E eu considero esse ponto importante lá sim. Lógico, seria muito mais importante os 3 pontos. Mas já que esses 3 pontos não vieram, um ponto lá, eu acho que é importante na soma final. Juliano, o que você achou do time dentro de campo? O Guilherme, teve uma participação, o Lenilson sabe disso, uma participação muito importante do técnico Milton Xavier. Sim. Por quê? O Casado entrou jogando, foi uma aposta dele, é um menino muito bom, né? Só que, com um placar adverso de 1-0, ele sacou o Casado logo no primeiro tempo. Coisa que não. Verdade. Quanto tempo mais ou menos, Lenilson? Foi uns 35. 30 e poucos. Logo depois do gol do Ceará, ele sacou o Casado. Ele sacou o Casado e colocou o Fernando Carango. Então, ele foi ousado, ele já colocou, ele já fez a troca no primeiro tempo. Geralmente os técnicos trocam aí no segundo tempo, no intervalo, não. Ele trocou de cara e surtiu efeito. Então o time mudou, o time jogou bem. É engraçado, a gente queria que o Boa tivesse essas atuações aqui dentro, né? Claro. Então dentro de Varginha o Boa não joga esse futebol aí, eu não sei o que acontece. Agora, jogou bem ontem. A gente já falou aqui outras vezes, é difícil jogar em Varginha também com o público que é um espectador, né? O público vai em campo, não torce muito, pega na bola, já começa a reclamar quando está errado também. Muito bem lembrado, Guilherme. Por assim, nós estamos vendo as imagens aí, ó. O torcedor vai, apoia o time da casa, incentiva. Aqui não tem isso, o torcedor é um espectador, né? Às vezes com 10 minutos de jogo, o time toca 2, 3 passes errados,
o torcedor já está vaiando. Então, o torcedor tem que apoiar o time da casa. E além desse fato, o campo é grande, o torcedor fica afastado, eu já até falei aqui, o visitante é que se sente em casa. O visitante não se sente pressionado quando se joga em Varginha. Mas é importante que o torcedor vá apoiar o time, né? Como aconteceu lá, um resultado importante para o Boa lá. Mas eu acho que agora também não tem essa... Não, isso eu concordo. Mas não tem essa desculpa mais, mesmo porque existem poucos torcedores indo no campo. Né? Com esse preço de ingresso que eles estão colocando aqui, essa meia dúzia que está indo, que a gente vê lá na arquibancada, essa meia dúzia não está pressionando ninguém, não. Então amanhã aqui contra o ABC tem que jogar bem, como jogou contra o Ceará lá, se jogar bem desse jeito, vai conseguir ganhar do ABC sim. Eu também acho. E o ABC, né, que tomou uma sapatada no final de semana da Chapecoense, né? Perdeu para a Chapecoense lá no Sul por 5-1. O time do ABC chegou em Varginha domingo de manhã, já está aqui se aclimatando a região, né? E neste momento o ABC é o último colocado. Então, é o Lanterna com 2 pontos. É o Lanterna com 2 pontos. Mas ainda está muito claro. No começo, para você ver, o ABC tem 2 pontos, é o último. Se ele vence o Boa aqui amanhã, ele faz 5, o mesmo número de pontos que o Boa tem. O Boa está na 16ª colocação com 5 pontos, o Icasa na 17ª colocação com 4, seguindo Guaratinguetá, 18º com 4 pontos, o América do Rio Grande do Norte com 3 e o ABC com 2 pontos. E olha para você ver como é que ainda, como está no começo ainda e está tudo ainda muito misturado, o Asa, quando jogou contra o Boa aqui, a gente falava, era o Lanterna, olha onde o Asa está. Na 12ª colocação. Está com 7 pontos na 12ª. E olha como foi importante também esse ponto que o Boa somou fora de casa, né? O Boa saiu da zona de rebaixamento, ocupa neste momento, como você falou, a 16ª colocação com 5 pontos. Caso vença amanhã o ABC, a gente torce para isso, né? Vai a 8 pontos, ele pode chegar ali na 13ª, 12ª posição. Né? É muito importante vencer esse jogo amanhã, porque essa paralisação que vai ter da Copa das Confederações, para o Boa ficar esse tempo fora da zona de rebaixamento. Isso. Se caso der alguma zebra, depois até se recuperar nessas 2 semanas paradas, fica mais difícil depois, né? Fica difícil. Você falou da goleada da Chapecoense contra o ABC, foram 5-1, não é isso? 5-1. Olha só, o time está na primeira colocação com 13 pontos, seguido do Joinville com 2, o Sport na 3ª colocação com 9 pontos e o Palmeiras, com 9 pontos na 4ª colocação. Pois o que está acontecendo com o Palmeiras? Então, o Palmeiras teve um jogo complicado lá contra o Sport, né? Tomou um gol também aos 45 minutos do segundo tempo. E o Juliano falou aqui que o Palmeiras sobraria na Série B, chegaria aí com pelo menos 15 pontos à frente do segundo colocado. Mas, Juliano, eu acho que não vai chegar tanto não, viu? A situação está muito complicada. Olha, estão vendo os times do Sul aqui, ó, Chapecoense e Joinville disparando na frente. Ô, Lenil, você tem razão, viu? Eu falei aqui, eu acho que eu vou queimar minha língua, porque eu tirei por base as últimas Série B que a gente teve aí, que os times grandes dispararam, mas o Palmeiras está tendo muita dificuldade. Eu vi até um comentarista de São Paulo falando lá e eu achei muito legal o que ele falou. O Palmeiras ele tem que encarar que ele está disputando uma Série B. Ele é um time de Série B. Então ele está com aquele negócio de Série A, eu sou Série A, eu sou... Não, ele está na Série B. Se ele não encarar isso certinho, vai ser difícil para ele. Tá na 4ª colocação, pô. Eu acho que a expectativa também do público, até dos comentários, você mesmo chegou a falar aqui que ele ficaria a 15 pontos acima dos jogadores. Eu acho que isso acabou atrapalhando o Palmeiras. Atrapalhou, acomoda, né? Acomoda. Mas ao mesmo tempo eu errei nisso aí, mas a gente está acertando os times lá, do Chapecoense, onde está, mas agora, Joinville. Você está falando que errou no comentário, mas a lógica seria estar na frente. Pelo menos em questão de orçamento de televisão, o Palmeiras recebe muito mais que todos os outros times. De direito de transmissão, o Palmeiras recebe na faixa de 75 a 80 milhões de reais para a Série B. Para a Série B? Para a Série B. Porque é o mesmo valor do ano passado da Série A. E então, o Boa Esporte? O Boa Esporte, me parece que são 3 milhões e 700 mil reais. Eu acho que pode ser um pouco mais, tá? 5 milhões. Pois é, dividido em 10 parcelas. 4 milhões mais ou menos, eu acho. Mesmo assim, mesmo assim, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. grande. E outra coisa que está atrapalhando o Palmeiras está sem estádio para jogar. O Palmeiras está jogando itinerante. Não, tá jogando em Itu, né? Porque são 4 mandos de campo, depois vai voltar a jogar no Pacaembu, ou então na Arena Barueri. Mesmo assim atrapalha, porque o Chapecoense e o Joinville estão levando uma média de público de 10 mil torcedores.
dentro dos seus estádios, né? Então tá tendo uma força muito grande e realmente eles fazem o caldeirão lá, realmente... Além desse estádio do Palmeiras, tem a questão do Valdívia, que é uma novela que está se arrastando, está desgastando o técnico, sabe, a diretoria. Então, o que os torcedores querem, para falar a verdade, é que o Valdívia se recupere, mas seja negociado com o Afeganistão, com a Mongólia, com a China, bem longe do time do Palmeiras. Vai embora, né? Nossa Senhora. E o América Mineiro? Muito longe daqui. O América Mineiro está na sexta colocação com 9 pontos, são os mesmos 9 pontos do Palmeiras, que está na quarta colocação. O América começou perdendo as 2 primeiras partidas, né? E no final de semana fez um jogo bastante emocionante com o Oeste de Itápolis. Aplicou uma 4-3 no Oeste. 4-3, tá se recuperando aí. Vai recuperar. O América vai dar trabalho, sim, nesse campeonato. O técnico lá, o Comélia, né, que veio do Sul, está fazendo um trabalho legal lá. E é outro time também que tem estrutura para estar aí entre os primeiros, né, Juliano? Ô Lenilson, vamos, só voltando aqui para mim não deixar de comentar no jogo do Boa, além da surpresa do goleiro, né, do Casado que estreou, tudo. Esse zagueiro Alhos que eu elogiei aqui, né, no programa, alguns programas para trás, ele não teve uma boa participação novamente, sabe? Então a minha preocupação com o sistema defensivo do Boa é muito grande, porque o Boa ele tem tomado esses gols assim, uns gols bobos, isso não pode acontecer aqui amanhã. Porque sair atrás do placar aqui, igual você falou, aqui em Varginha, é muito difícil. Então o Boa tem que fazer o primeiro gol. Ele tem que fazer, ele não pode sair atrás, que dificulta demais. Agora, eu tô achando, Lenilson, que o nível dos times que estão aí na tabela do campeonato, da Série B do Campeonato Brasileiro, parece um nível parecido, né? Você percebe que, olha como está a pontuação. Vamos dar uma olhada na tabela? Olha lá. Você vê que, apesar de a Chapecoense está com 13 pontos, mas do Palmeiras até aí a 16ª colocação, a pontuação está muito parecida. A diferença de 3 pontos. Está muito equilibrado. E nós podemos perceber aqui, olha, do 8º, que é o Paraná, até o 12º, que é o Asa, todos com 7 pontos. Então ali no meio está tudo muito embolado, né? Início do campeonato, os times estão se acertando ainda, né? Mas o que acontece? Alguns times já começam a se destacar, no caso da Chapecoense, o Joinville, né? E estão demonstrando a que vieram e com a intenção de conquistar o acesso à Série A. E mudando um pouquinho de assunto aqui, já que nós estamos falando aqui de Série B, o ex-técnico do Boa Esporte, o Sidney Moraes, foi contratado pelo Icasa, equipe do Juazeiro do Norte, do Ceará. Ele vai se apresentar no próximo dia 17. Será o primeiro time do Sidney, depois que ele saiu do Boa Esporte. Parece que ele vai levar uma turma com ele, né? Então, alguns corneteiros de plantão aqui nesse final de semana, eu já até ouvi falando, até na imprensa, na rádio mesmo, nossa, mas o Sidney pegou um time muito ruim, o Icasa... Peraí, gente, que time bom que contrata técnico? Time bom, o técnico tá bom, O técnico vai para time ruim mesmo. É um desafio dele muito grande, porque é um time que vai ficar na zona de rebaixamento, lutando para sair o tempo todo. Então é um grande desafio mesmo, ele vai ter dificuldade. Ele vai tentar levar alguns jogadores aí que passaram aqui pelo Boa, mas o mercado e a parte financeira, não sei se vai ajudar, não. Olha a situação do Icasa. O Icasa, Guilherme, está na 17ª colocação, né, zona de rebaixamento, com apenas 4 pontos. E há uma grande troca de técnico. O Ceará, por exemplo, demitiu o técnico semana passada, o Leandro Campos, né? Me parece que 5 ou 6 treinadores já, até na 4ª rodada, já tinham caído. Pois é, né? Os times é o futebol brasileiro, estão se acertando, né? E o primeiro que cai é o técnico, né? É o técnico. Tá certo. Gente, vamos dar uma pausa aqui na Arena Alterosa, porque no próximo bloco nós vamos falar da Série A, dos times mineiros na Série A do Campeonato Brasileiro e também vamos falar de MMA, hein? Então saia daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa e você pode ligar e concorrer a esta camisa aqui, ó, a camisa do Arena Alterosa, a promoção que o programa faz para os telespectadores aí. Bacana demais? Manda mensagem para 980238
35 e concorra à camisa do Arena. A gente está recebendo bastante mensagem. Na segunda-feira que vem eu sorteio essa camisa aqui, tá bom? Olha só, vamos falar de Campeonato Brasileiro e MMA daqui a pouco, viu? Mas vamos começar falando da Série A. Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro empatou 2-2 com o Inter e o Atlético fez 2. Ronaldo 2-0. Ronaldinho 2-0, né, gente? Vamos começar falando do Atlético? O que você achou dessa atuação do Ronaldinho, Denilson? Mais uma excelente atuação do Ronaldinho Gaúcho, né? Marcando 2 gols contra o Grêmio. O Grêmio, então, que estava invicto, né? O Ronaldinho marcou o primeiro gol de pênalti, né? e depois a assistência do Neto Berola. O Ronaldinho Gaúcho está sendo muito importante para o esquema tático do Atlético Mineiro, né? E nós até comentamos aqui, é o camisa 10 que nós gostaríamos de ver na seleção brasileira, né? Que até agora não está tendo, né? Não está tendo, não. E essa vitória foi muito importante. O Atlético precisava vencer, né? Vinha de maus resultados aí. E como está tudo embolado aí, se na quarta-feira ele vence o Santos lá na Vila Belmiro, ele já vai lá para cima. Já soma mais 3 pontos aí. O Atlético tem time para, acredito que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro também. Sim, o Atlético, como nós falamos aqui, é um dos cotados para disputar o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Estava 6 jogos sem vencer. Essa vitória foi importantíssima ontem diante do Grêmio, lá em Sete Lagoas. E na quarta-feira pega o Santos na Vila Belmiro. O Santos que não está lá essas coisas, né? Não, o Santos está mal. Está mal, vem numa crise danada. E depois da saída do Neymar, então a situação piorou mais ainda, né? Não, e o bom foi ver o Atlético jogando sem 3 titulares, né? Que é o Bernard, o Hever e o Jô, né? E mesmo assim se portou bem. A equipe do Grêmio é uma equipe muito boa, né? Uma equipe bem qualificada. E diante aí de pouco mais de 5 mil torcedores lá na Arena do Jacaré, conseguiu bater o Grêmio. O público pequeno, Juliano, mas acontece que a Arena do Jacaré lá em Sete Lagoas está ficando meio saturado, né? Teve muitos jogos lá quando o Independência e o Mineirão estão fechados. Cruzeiro, Atlético e América mandaram jogos lá em Sete Lagoas, então assim está meio saturado lá. Lembrando que o Independência e o Mineirão não estão recebendo os jogos de Cruzeiro e Atlético por conta da Copa das Confederações, né? É verdade, até eu comentei que a semana passada eu esqueci que não perguntei por que o Cruzeiro não mandaria os jogos do Independência. Eu esqueci, além do Mineirão, o Independência também está aos cuidados da FIFA para a Copa das Confederações, que começa no próximo sábado. Tá certo. E o Cruzeiro, hein, estava no começo da semana passada na liderança do Campeonato Brasileiro, agora empatou com o Internacional na Arena do Jacaré novamente. Foi um bom resultado para o técnico Marcelo Oliveira, não. Empatou por 2-2 com o Internacional, né? Pois é, pelas contas aí, pela matemática do Marcelo Oliveira, aí o time chegaria a alguns pontos a mais nessa paralisação dessa Copa das Confederações. Mas o time está bem, não teve contratações importantes, como nós falamos aqui, né? É um time também que vai brigar pelo título da Série A, tenho certeza disso. Mas essa vitória tinha que ter saído, viu? Porque o Cruzeiro, como você disse, investiu bastante, eu acompanhei a partida. O Cruzeiro ainda não tá, o Diego Souza não jogou bem, o Cruzeiro não engrenou ainda não, sabe? Tem grandes jogadores, mas não tá com aquele futebol vistoso não. Então essa paralisação acho que vai ser importante para treinar mais a equipe, fazer as modificações necessárias. O técnico Marcelo Oliveira tem que puxar a orelha dos jogadores, porque com um investimento alto, praticamente junto com o Atlético, o maior investimento desse Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não pode perder esses pontos dentro de casa, não. É aquele negócio, tem talentos individuais, mas ainda não tem um time. Não formou um time, né? Ele tem um elenco, mas o time ainda não tá sobrando, não. Falta muita coisa. Pois é, o Cruzeiro fez 16 contratações, a última delas, o zagueiro Dedé, por 14 milhões de reais, né? Agora, você lembrou bem, o Diego Souza, eu não sei o que acontece com ele, depois que ele saiu do Palmeiras, em 2009, o Palmeiras ele foi considerado o melhor jogador do Brasil, né, em 2009, foi para o Vasco, teve altos e baixos, no Atlético não deu certo, né, e agora no Cruzeiro também tem partida que ele joga bem, tem partida que ele não atua bem. Ele é inconstante. Inconstante, né? Ele não tem aquela sequência boa que o torcedor espera. Ele faz um jogo bom e fica 5 jogos jogando mal. Isso aí não dá. Não, isso aí não dá porque ele é o camisa 10 do Cruzeiro. Você vê a diferença aí do Ronaldo, você vê a diferença do Alex do Curitiba, que é o líder, entendeu? Eles são decisivos praticamente todos os jogos. Tá.
O que tem me surpreendido no Cruzeiro, não sei se o torcedor vai concordar, é o seguinte, é o Dagoberto, que muita gente fala que ele é pipoqueiro, não chama responsabilidade, Não, mas ele no Cruzeiro... ele tem jogado bem. No Cruzeiro tem jogado bem, quando tem um pênalti ele vai lá, bate, cobra, então ele tá surpreendendo até E, agora, infelizmente, eu estava vendo aqui no jornal, no aqui de hoje, que ele e o Elber vão ser avaliados hoje aí pelo departamento médico, eles foram lesionados aí no partido. Então o Cruzeiro pode perder 2 jogadores aí. E o Fábio, né? O Fábio está numa fase muito boa, pegando muito, né? Ah, sim. Mas pelo menos agora vai ter uma parada de 15 minutos para a Copa das Confederações. E essa nessa parada vai ser parada, boa. e nessa parada o Cruzeiro não vai ficar parado, né? Vai fazer 3 amistosos nos Estados Unidos. Né? Vai. Vamos dar uma olhada como está a tabela do Campeonato Brasileiro na Série A? Tá lá, Curitiba na liderança, Lenilson. Pois Seguido é, de o Vitória, Curitiba- Botafogo e Fluminense. O Cruzeiro aparece aí na 5ª colocação, né? Com 8 pontos. Depois vem aí Bahia, São Paulo, Grêmio, Vasco, Criciúma, Internacional, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Goiás. O Atlético Mineiro subiu, né? Saiu da zona de rebaixamento. 16ª colocação com 4 pontos. E os 4 últimos, Grêmio, Náutico, 4 pontinhos, Ponte Preta, 3, Portuguesa, 3 e o Santos, hein? Na zona, o Lanterninha com apenas 2 pontinhos. Vou pedir para dar uma subida na tabela novamente para a gente ver os times que estão com um jogo a menos. A gente sabe que o Atlético já está com jogo. Ó, a rodada, estamos na 5ª rodada, mas o Fluminense está com 4 jogos, o São Paulo também com 4 jogos, o Grêmio com 4 jogos. Dá uma subida na tabela para a gente aí, parada. Vamos lá. Isso. Olha só. O Atlético Mineiro, como a gente já falou aqui, 4 jogos também. A Portuguesa e o Santos, que vai enfrentar o Atlético na Vila Belmiro. Exatamente. Santos e Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, né? O Santos que está numa situação complicada, está numa crise danada lá, né? Ah, depois da saída do Neymar, que era o único ídolo brasileiro, né? E o principal jogador disparado do Santos, realmente o Santos está com um plantel fraco. Agora, mais uma vez, vamos falar de seleção brasileira, mais uma vez o Neymar não jogou lá aquela bola que a gente já viu jogar. Eu vi até um comentário na internet que ele está com 75% no processo de gansalização. Ou seja, ele está chegando na fase do ganso, que vai parar de jogar como o ganso jogava. O que vocês acham disso? Essa aí foi boa, né? Olha, realmente, a gente sempre fala que o Neymar, ele tem que fazer jus, né, aos milhões de dólares, de euros aí, que ele vale, né? E hoje ele está mais um garoto propaganda, ganhando dinheiro com muito merchan, com muita propaganda. E dentro de campo mesmo ele está devendo. Ele está devendo muito, tem que jogar. O Brasil precisa muito dele. Agora, é o que a gente estava falando aqui antes do programa. Se não estiver jogando, se não estiver bem, o Filipão tem que sacar ele, ué. Por que ele é insubstituível? O Neymar não tem futebol no momento para ser titular da seleção brasileira. Eu também acho que não. Não tem, não está jogando nada. Né? E por falar em seleção brasileira, até que enfim o Brasil ganhou de uma seleção considerada de ponta. Mas foi um placar mentiroso. O Brasil não demonstrou futebol para meter 3-0 na França, não. A França tinha alguns desfalques, né? Há 21 anos. Há 21 anos, pois é. Agora, eu gosto mais da atuação da seleção brasileira quando entram jogadores, no caso, por exemplo, o Lucas, que dá velocidade, o Hernanes, né? E o Neymar não está demonstrando futebol para ser o titular. Agora, quem vai jogar, a seleção principal é a seleção do primeiro tempo. Então, eu acho que o Filipão, ele tem que ter uma seleção montada sem o Neymar. Ele tem que treinar essa seleção sem ele. Porque é uma situação de jogo que pode ocorrer. Ele não é o primeiro que tem que tentar, ele pode se lesionar um dia. Então fica numa dependência muito grande. Isso eu não concordo. E tem que ter um time sem ele. Claro. Ué, por que o Brasil não pode montar uma seleção forte sem o Neymar? Ele não está jogando nada. É diferente, por exemplo, do Fred, que fica isolado na frente, às vezes nem pega na bola, mas quando pega, marca o dele. Deixa o dele. É diferente. O Fred é um centroavante, né? E o Fred, então, o Fred precisa muito dele, do Neymar. Precisa do Neymar jogando bem. Você vê ontem, o primeiro tempo o Fred foi muito bem marcado, né? Porque a marcação dos times europeus, das seleções, é uma marcação em cima. Você vê que eles encostam, eles derrubam. Então o Fred teve muita dificuldade.
Mas foi bom, o Brasil precisava ganhar, já estava, né, há muito tempo sem vencer e há 21 anos sem vencer a França. Tá. Né? Não, e o Brasil não tinha vencido uma seleção de ponta, né? Que não venceu a Inglaterra, a Rússia, a Itália. Foi o primeiro time de ponta que o Brasil vence, foi a seleção da França. Porque até então, na época do Mano Menezes, tinha vencido a África do Sul, Gabão, será mais o que, China. Agora vamos ver o que vai dar na Copa das Confederações, né? Gente, o Arena Alterosa está quase no finalzinho, mas eu queria destacar aqui uma luta do MMA que movimentou aí o octógono, né? Todo mundo que gosta aí do MMA. Olha só, o Fabrício Verdun ganhou do Minotauro. E isso, olha, essas são imagens da TV Alterosa. É uma luta muito esperada, né? Eles que participam de um reality show aí na TV, né? E agora são imagens da luta. Ele finalizou, não é isso mesmo, meu Rafael Parada? Tá aí, ó, uma chave de braço, um armlock. E garantiu a vitória aí, agora vai entrar em contato com o pessoal lá. Tá credenciado, né, pro cinturão dos pesos pesados. Vamos ver o que dá aí. Agora, em Varginha, o MMA também está sendo movimentado, não é isso? Sim, está sendo No movimentado. dia 6 de julho tem evento na cidade. Exatamente, dia 6 de julho, né? Quem gosta de esporte não pode perder, lá no VTC, promoção aí do Marcelo Ribas, que foi um dos primeiros que começaram a promover o MMA na região. É o dia 6 de julho. Pentagon Combate. E já começou também a seleção da garota MMA. Na próxima quarta-feira nós vamos mostrar aqui como está sendo as imagens. A gente tem imagens das belas garotas que concorrem aí a garota MMA desse Pentagon Combate que começa no próximo dia 6 de julho. E são com essas imagens aí que a gente termina o Arena Alterosa de hoje. Uma ótima tarde para você. Fica agora com Fabiano Tibé, o Alterosa em Alerta, e na quarta-feira a gente está de volta. Um abraço.